18 nomeadamente, e onde há cerca de, já contando com os ilegais, estima-se que castelhanos tenham saído cerca de 1000 por ano para as Américas, e portugueses, os dados não são muito fiáveis, mas oscilam entre 2 a 3 mil. E, portanto, isto dá uma enorme desproporção quando eles, nessa altura, já tinham, no princípio do século XIX, eles já tinham 11 milhões e meio de habitantes e nós só tínhamos 3 milhões. Incrível. Portanto, de facto, há uma... E desse ponto de vista, Portugal, o esforço migratório dos portugueses, e não apenas para o continente americano, se isso ainda se amplificar em relação aos outros territórios, é de facto muito significativo. É interessante porque o professor Matoso sublinha muito isso no texto da apresentação deste primeiro volume. Para lá das mitificações que ao longo dos anos foram feitas, e ele, enfim, desde a utilização dos Lusíadas, o tom elegético e apologético que se atribuiu às Lusíadas, também, enfim, outras leituras dizem que não é assim tão líquido, que já havia uma crítica implícita nos Lusíadas, mas bom, desde estas leituras apologéticas a outras de caráter mais místico, enfim, quinto-imperistas, etc., não há nada como o estudo científico, objetivo, os números, para fazermos uma aproximação rigorosa a este tema que esta obra finalmente permite de uma forma sistemática. Nós vamos já deter-nos de uma forma mais atenta a cada um dos continentes que esta obra trata, dos 3 continentes que esta obra trata, mas aqui eu tenho muita vontade de saber, eu sei que esta pergunta é ingrata para quem viaja de uma forma sistemática há 30 anos quase, quem é Joaquim, que episódio Joaquim Magalhães de Castro mais o impressionou sob o ponto de vista da longura ou do inesperado, ao longo de 30 anos de viagens que fez por esse mundo fora, onde é que encontrou os vestígios mais inesperados da presença portuguesa? Por tudo, eu gostaria só de comentar aqui o que me fala disso, porque de facto é admirável e nós, de certa forma, esgotamos no mundo. Se calhar isso talvez explique um bocadinho o que se passa atualmente, porque os nossos melhores valores esgotaram-se nesse processo de expansão. E a Europa deve-nos muito. Foi, de facto, um esforço muito grande. Na altura, a Europa andava em grandes confusões e guerras entre eles, não é? E nós iniciamos o processo de expansão. Respondendo à tua pergunta, posso dizer que foi na Birmânia. Sem dúvida, porque foi... Aliás, tem um livro publicado sobre essa experiência, não é? Eu tenho aqui esse livro, tenho um documentário que foi feito posteriormente, que eu fiz com um amigo. A Birmânia foi onde eu iniciei todo este trabalho de investigação ligado à presença portuguesa. E quando falo do património, para mim, o património mais válido são as pessoas, não é? E então interessei-me sobretudo pelas comunidades lusodescendentes. E um amigo, já estava em Macau na altura, como disse no início, eu viajava de início só por viajar. Em Macau encontrei uma pessoa amiga que me falou de uma comunidade de lusodescendentes que habitava na Birmânia, chamados baenguis. E aquilo chamou-me a atenção. E decidi visitar esse país, que tinha curiosidade já, e fui encontrar essa comunidade a 700 km da costa, em pequenas aldeias, portanto, simples camponeses, aldeias próximas da segunda cidade, que é Mandalay. Provavelmente já ouviram falar, Mandalay, Bago, Pagan, são 2 locais turísticos do centro da Birmânia, e pessoas que assumem a sua origem portuguesa. E é mais do que óbvio nos rostos. Portanto, tenho aqui posso mostrar uma imagem? Claro, claro. Para vocês verem. Quer dizer, é uma coisa impressionante a gente encontrar, nesta página próxima, este senhor, por exemplo. Podíamos estar a encontrá-lo no Rossio. Exatamente, e na próxima página também. Ou na Rua de Santa Catarina. E são pessoas que vivem lá desde o século XVI. Este é... É o Sr. Abreu. Chama-se Sr. Abreu. O Sr. Abreu podia ser um senhor qualquer de um... E a pessoa ao lado também. Mas o Sr. Abreu é impressionante. Mas continua com o nome Sr. Abreu mesmo, não é? Até guarda. Nesse caso guarda. Nas aldeias do interior da Birmânia... Sr. Abreu. Aí já esqueceram os nomes, esqueceram a língua, há a palavra dos portugueses. Eu identifiquei algumas, mas é um estudo que é preciso fazer, como é óbvio, não é? E eles já tinham visto outros portugueses antes de esta geração, como é evidente? Sim, já. Mas se eles mostrassem, eu tentei mostrei-lhes um mapa de Portugal, um mapa mundo, e eles não sabiam onde ficava Portugal. Claro, os padres sabem. Porque o que é curioso, o que é que eles guardaram do legado português? Foi a religião católica, que é que geralmente fica.
o cimento que une tudo E isto. que, aliás, tem uma tradução, uma falda nos edifícios, como é evidente. A maioria são de origem religiosa, não é? Uma grande, aqui no caso Do América do Sul, do Brasil, é E o que evidente. fica mais são as tradições religiosas. E, por exemplo, o Natal deles é como o nosso, cantam as janeiras. São eles que... Porque é interessante, estas aldeias, as pequenas aldeias, estão divididas por uma igreja e um pagode. Não é? Portanto, budista, metade é budista, metade é católica. E portanto, nos genes é mais do que visível esta origem portuguesa, o que é muito interessante. E foi esse local que mais me surpreendeu. Eles estarem tão isolados e continuarem a assumir essa identidade com uma força muito grande. E terem muito orgulho em serem portugueses. É engraçado. Ou descendência portuguesa. Da ascendência, a ascendência mas se calhar o conceito de ser português é um bocadinho maior do que esse do sangue. Interessa é assumir-se como português ou... Descendentes portugueses. Exatamente. Renata Malcher Araújo é a coordenadora científica do volume sobre a América do Sul, o primeiro dos 3 que compõem património de origem portuguesa no mundo, que saiu esta semana. Pedimos-lhe que selecionasse de todo o património de origem portuguesa edificado nesta região do mundo, aquele que lhe parece o mais expressivo da expansão. A escolha pareceu muito difícil, porque no conjunto o volume tem cerca de 800 e tal entradas, né? Por isso decidi, mas também por outras razões, escolher uma cidade, não só para conjugar nela todo o conjunto dos seus edifícios, como a própria representatividade do núcleo urbano em si. E essa cidade, creio que a melhor escolha e a mais evidente é Salvador. Salvador representou, do ponto de vista, a fundação de Salvador representou uma opção política importante, é a decisão da assunção por parte da coroa da gestão mais direta do território do Brasil. Salvador representa a capitalidade, a centralidade, representa a monumentalidade, e nesse sentido acho que é a escolha mais representativa. Mas também porque Salvador representa a síntese, que é Brasil, né? E acho que no contexto em que a noção de patrimônio que esse próprio livro, de algum modo, pretende abarcar, não pode deixar de ser vista nessa dimensão de mundo. Do património português na América do Sul, Renata de Araújo escolheu a cidade de Salvador da Bahia, no Brasil. Mafalda Soares da Cunha, o que é que caracteriza a lógica de implantação na América do Sul, porque não podemos esquecer que não é só o Brasil, o Uruguai, por exemplo, não é? Onde, aliás, mencionei no início... São tempos, apesar de tudo, bastante distintos. Sim, da ocupação da colónia de Sacramento, exato, da ocupação inicial do Brasil, a que agora a Renata fazia menção, e de que, de facto, Salvador é emblemático, porque tem a ver com a ideia e a decisão do rei em criar uma capital e um lugar a partir do qual organizar o governo do Brasil. De uma maneira mais direta e, enfim, tentando efetivamente ocupar um território que nos anos anteriores, nas décadas anteriores, tinha estado, de certa forma, sob ameaça de ocupação por parte dos franceses, a tentativa da criação da França Antártica, e, desse ponto de vista, é uma certificação do processo de ocupação. O que é que o Brasil tem de peculiar em relação a outros espaços já anteriormente ocupados? De certa forma, não muito. Porque, como alguns historiadores têm chamado a atenção, há inicialmente um processo de ocupação que utiliza fórmulas já anteriormente experimentadas testadas nos arquipélagos atlânticos, e é o caso das capitanias donatarias. Na década de 30 vão criar-se as capitanias donatarias e entregar a particulares com esse objetivo de ocupar o território e defender o território, e isso vai ser feito, vai ser entregue a particulares que vão ter sucessos assaz diferenciados. Há uns que têm bastante sucesso, como é o caso de Duarte Alquerque em Pernambuco, outros com menos sucesso, e nos casos de menos sucesso há uma retoma por parte da coroa da direção